Bom dia. E aí, galera, bom dia. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Deixa eu abrir o livro de vocês. Nós estamos na Física 2. Estamos falando de corrente elétrica, tá? Pré-universitário. Física. Livro 3. Não, é Física 1 não, pô. É Física 2. Gente, aula passada. Eita, nós. Deixa eu abrir de novo aqui para ver se eu consigo. O negócio tá bugadão. Eita, nossa senhora. O negócio tá bugadaço. Tá, eu vou adiantar os capítulos. Então vamos para a nossa próxima aula, que é a aula 11. Essa aula foi do nosso capítulo. Eu não sei o que está acontecendo com o livro lá. O livro não quer responder aos comandos, não está funcionando. A gente vai para o nosso próximo tópico. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar fazer mais uma tentativa. Material didáticos, livros online e física. Vou falar das leis de Ohm hoje, né? A gente fala das leis de Ohm. Física 2. A gente não tá indo, bicho. Eu consigo passar a página, mas não consigo ampliar. Então, a aula passada foi sobre correntes elétricas. A gente iria fazer alguns exercícios, mas eu não estou conseguindo ampliar a página. Ó, ela vai e volta. Ó. Aí depois já parou. Tá vendo? Tá bugadão. Vamos para a aula 11. Vamos para cá, então. Para cá. Física 2. Então, nosso tópico hoje, então, ó. Física 2. Aula 11. Esse é o nosso tópico de hoje. Então, a gente vai falar de que hoje? Nós vamos falar de leis de Ohm. Tá? Leis de Ohm. O nosso tópico hoje é leis de Ohm. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Física 2, aula 11. Leis de Ohm. Vamos ver o que é isso, então. Assim, caramba, o que é essa lei de Ohm? Eu vou colocar aqui no quadro
Assim que fica mais irado para a gente fazer. Vamos usar um pincel branco. Então vamos falar de um fundo assim. Fica muito mais irado. Deixa eu falar de leis de Ohm aqui. O pincel está aqui. O que eu escolhi é branco, então vamos lá. Leis de Ohm. Leis de Ohm. Professor, então, Física 2, vou colocar aqui, ó, FI Física 02, aula 11. O que nós precisamos saber das leis de Ohm? Né? O que nós precisamos saber dessas leis de Ohm, cara? O que é importante para a gente saber sobre isso aqui? Né? Sobre isso aqui. Nós precisamos saber que das leis de Ohm nós temos duas leis de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm é que Ohm pegou? Ohm pegou materiais, né, condutores em si, e ele foi atribuindo a esses condutores, né, diferenças de potenciais e medindo as suas correntes. E a partir daí ele foi construindo, né, um gráfico, né, um gráfico. Então ele fez um gráfico bem simples. Vamos pegar aqui, ó. Ele fez um gráfico bem simples. E nesse gráfico bem simples ele fez assim. Então ele colocou aqui um gráfico de DDP, vamos colocar aqui, ó, um gráfico de DDP. Eu vou colocar aqui, ó, DDP é medido em volts, o corrente que é medido em amperes. Então, DDP e que eu vou colocar U. Tá, então DDP por corrente. E aí ele percebeu o seguinte, ele foi construindo, né, esses gráficos, e aí ele percebeu que o gráfico, gente, obedecia isso aqui, ó. Esse gráfico obedecia uma função afim, uma função de primeiro grau, e essa função de primeiro grau, ela era, né? Olha só, para uma DDP eu sempre tinha uma corrente específica. Opa. Então, ele analisando essa reta desse gráfico, ele resolveu, né? Ele resolveu calcular a tangente dessa reta. Né? Ele resolveu calcular a tangente dessa reta. E ao calcular a tangente dessa reta, nós aprendemos que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, desse gráficozinho aqui, vou calcular a minha tangente. Esse aqui é o ângulo θ, então eu vou calcular a tangente desse ângulo θ. Então, a tangente de θ é igual a cateto oposto. Quem é cateto oposto? Seria a minha DDP. Eu vou chamar aqui de U, dividido pelo meu cateto adjacente, que no caso seria a minha corrente. Então, a tangente, a inclinação desse meu gráfico me dava a tangente desse ângulo. E ele resolveu chamar essa grandeza, né? Essa grandeza fixa, ele resolveu chamar isso de resistência elétrica. E ele representa por um Rzão. Então, a partir dessa primeira lei de Ohm, então essa aqui é a nossa primeira lei. Nossa primeira lei de Ohm, nós ficou estipulado que a resistência de qualquer condutor é igual à razão entre a DDP, a qual ele está submetido, dividido pela corrente que ele atravessa. Como a minha DDP ela é medida em volts e a minha corrente ela é medida em amperes, resolveu dar em homenagem a Ohm o nome da unidade de medida de resistência elétrica e aí ficou chamado de Ohm, que é esse ômega aqui. Então, a partir de agora, a minha resistência elétrica é igual à razão entre a DDP dividido pela corrente. Essa é a nossa primeira lei de Ohm. Professor, são todos resistores que obedecem a essa lei? Não. Existem, por exemplo, outros resistores que vão ter o seu gráfico um pouquinho diferente disso aí. Né? Um pouquinho diferente. Vamos colocar aqui a mesma ideia, né? Então, aqui vamos pensar assim. Vamos pensar assim que aqui é DDP. Tem DDP por corrente. Vamos colocar aqui, ó. Que aqui vai ser U em volt. E aqui vai ser I em amperes.
Então, eu posso ter gráficos, por exemplo, que poderão ser crescentes, assim, ó. Ficou feio. Então, quer dizer que esse gráfico aqui não obedece a essa lei de Ohm. Se ele não obedece à lei de Ohm, esse aqui é um resistor não ôhmico. Então, aqui eu teria um resistor ôhmico, que obedece à lei de Ohm, que seria um gráfico, seria uma função afim. Resistor ôhmico. E aqui eu teria um resistor não ôhmico. Não ôhmico. Tem um ifzinho aqui. Não ôhmico. Então, a partir do momento que eu trabalhei a primeira lei de Ohm e eu interpretei essa lei, é muito famosa, a gente consegue fazer um triângulozinho aqui, né, para a primeira lei de Ohm. Então, isso vai ser muito útil para a gente lá na frente, esse triângulo aqui, ó, que vocês usaram muito ano passado, aonde aqui é U, que é DDP, aqui é R e aqui é I. Então, se eu quero calcular a minha corrente, basta eu dividir a DDP pela resistência. Se eu quero calcular a DDP, basta eu multiplicar R vezes I. Se eu quero calcular a minha resistência, basta eu dividir DDP por corrente. Então, esse triângulo resume a nossa primeira lei de Ohm. Então, Ohm, fazendo experimentos, então, entende o seguinte. Então, o que ele fez? Colocou, né, uma diferença potencial na extremidade de um condutor. E aí ele mensurou a corrente. Foi lá e anotou. Então, para DDP 1 volt, tantos corrente. Aumentou a DDP para 2 volts, qual era a corrente? Para 3 volts, qual era a corrente? Foi fazendo isso aí, ele chegou a esse gráfico. E aí ele falou que a inclinação desse gráfico chamou de resistência elétrica. E até hoje é isso, é resistência elétrica. Então, por definição, o que é resistência? É por isso a resistência elétrica é a tangente do gráfico, DDP por corrente? Não. Resistência elétrica é a oposição que um condutor oferece para a passagem de corrente elétrica. Então, quer dizer que todo resistor elétrico, todo condutor, não existe condutor perfeito, quando essas cargas elétricas em movimento começarem a passar, vão encontrar oposição. Ou seja, vão encontrar algo que vai tentar impedir elas passarem. E esse algo, esse impedimento, essa oposição é que eu dou o nome de resistência elétrica. Então, existem materiais que vão ter uma resistência maior, outros que vão ter resistência menor. Então, por exemplo, se eu tivesse um gráfico com material diferente, eu poderia ter um gráfico assim. Vou fazer aqui com vermelho. Professor, o que esse gráfico vermelho quer dizer para a gente? Quer dizer que aqui eu tenho um gráfico de um resistor com uma resistência de um condutor com uma resistência elétrica maior. Se eu aumento a inclinação desse gráfico, eu aumento a tangente. Se eu aumento a tangente, eu aumento a minha resistência. Então, a minha resistência elétrica, né, quanto mais inclinado for esse gráfico, maior será a oposição desse condutor que permitir a passagem de corrente elétrica. Bom, essa é a nossa primeira lei. Agora nós vamos para a nossa segunda lei de Ohm. Então, vamos mudar a página. Vamos colocar a nossa segunda lei de Ohm. Então, nós continuamos com a primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, né? Agora, continuamos, né? Leis de Ohm. Só que agora nós estamos com a nossa segunda lei. Professor, o que é essa segunda lei de Ohm? Então vamos pegar aqui uma ferramenta aqui, vamos desenhar um condutor. Deixa eu ver se eu consigo. Formas.
É, eu vou parar esse cara. Vou fazer com isso aqui e vou fazer de azul. Fica melhor para a gente. Então, suponhamos que eu tivesse um condutor de eletricidade. Show? Um condutor de eletricidade. E aí eu fizesse a seguinte situação. Então, vamos pensar que eu vou ter uma diferença de potencial. Então, eu vou colocar aqui, ó, VA, potencial A, e aqui um potencial B. Show? Potencial A e potencial B. No caso que o potencial de A vai ser maior do que o potencial de B. O potencial de A é maior do que o potencial de B. Se esse condutor for metálico, nós já sabemos a seguinte situação. Nós sabemos que os meus portadores de cargas, e quem vai se movimentar aqui são só os elétrons, nós sabemos que os nossos elétrons, eu vou ter um monte de carguinhas negativas aqui, ó, e vão se movimentar. Então, vamos pensar aqui, esse aqui, vou fazer uma setinha vermelha, para dizer que os meus elétrons movimentam assim, da região de menor para maior potencial. Movimentam assim. Show. Aqui. Então, aqui seria a minha corrente. Os meus elétrons estariam se movimentando assim. Galera, beleza, né? Nossos elétrons, essa seria a nossa corrente real. Sabemos que a corrente convencional é o inverso. Então, essa aqui seria a minha corrente real. E a minha corrente convencional seria no sentido oposto. Então, seria assim. Seria assim. Seria a minha corrente convencional. Então, meus elétrons migram para lá, para a região de menor para maior, e a minha corrente convencional é sempre da maior para menor. Diferença de menor potencial. Beleza, show. Só que olha só, galera. Se a gente, ao fazer um zoom aqui, né? Se eu fosse pegar isso aqui, né? Uma parte desse meu condutor, e ao fazer um aumento, um zoom desse meu condutor, vamos pensar que eu estou ampliando, né? Eu aumentei, eu fiz uma lupa aqui, eu coloquei uma lupa aqui, eu estou ampliando, eu vou ver esse meu condutor assim. E aí, galera, o que eu vou ter nesse meu condutor? Gente, eu vou ter, deixa eu fazer de outra cor, vou fazer de amarelo. Então eu vou ter aqui, gente, ó, vários núcleos aqui, ó, várias. Esse condutor é matéria, e matéria é constituída por átomos. Então, eu vou ter vários átomos aqui espalhados nesse meu condutor. Só que, olha só, galera, só que para esse meu condutor, né, se eu fosse medir aqui, ó, se eu fosse fazer uma secção aqui, para medir, né, pensando numa secção, vamos passar aqui, carguinhas negativas são os meus elétrons, ó, esses vermelhinhos, vamos colocar aqui legenda, ó. Esses vermelhos são o quê? Os elétrons. Esses elétrons, quando eles vão passar, então, vou colocar aqui, ó, vários elétronzinhos aqui, né? Vários, é mesmo de elétrons, fica mais claro. Esses elétrons, quando eles vão passar por aqui, eles não vão encontrar o caminho fácil para eles. Ora, tem caminho fácil, mas ora eles vão colidir com outros elétrons, com outros núcleos, né? Na verdade, com outros prótons. Os núcleos dos átomos aqui, eles vão colidir. Então, quer dizer que existem alguns materiais que o caminho vai estar mais fácil e outros materiais que o caminho vai estar difícil para esses elétrons passarem.
Então, essa dificuldade para passar, essa corrente elétrica vai encontrar para passar, é que eu chamo de resistência. E quando esses meus elétrons colidem com essas partículas, né, com esses núcleos atômicos, parte da energia que eles tinham, que era energia elétrica, é perdida na forma de energia térmica. Daí o nome, daí o efeito Joule. Então, eles colidem com isso, faz esse núcleo agitar, então eu transformei energia elétrica em grau de agitação. Ou seja, estou transformando energia elétrica em energia térmica. Isso é o efeito Joule. Então, quer dizer que Ohm percebeu que existia, além daquele gráfico, uma característica intrínseca desse meu condutor que estava influenciando na minha resistência. Porque ele se perguntou assim, por que eu tenho materiais diferentes com resistências diferentes? Por que eu tenho mesmo materiais com resistências diferentes? Então, quais são os fatores que influenciam a minha resistência de um condutor? E ao fazer essas perguntas, ele chegou à seguinte conclusão. Ele chegou aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ele chegou aqui. A resistência de um determinado elemento depende do seu comprimento. Então falou, então quer dizer que quanto maior for, mais obstáculos essas correntes vão encontrar. Logo, maior será a resistência para ele sair de um ponto para o outro. Show! Ele percebeu também que essa sua resistência elétrica, a resistência desse material, é inversamente proporcional à área. Se ele aumentasse essa área desse meu setor aqui, setor seccional aqui, eu facilitaria a passagem dessas minhas correntes. Então, a resistência e corrente, resistência e área são inversamente proporcionais. Maior área, menor resistência. E aí, na sua segunda lei, ele teve um pulo do gato, que ele percebeu o seguinte, caramba, mas isso é macroscópico e microscópico. Como é que eu consigo uma grandeza física para relacionar essas distâncias entre esses núcleos? A quantidade de núcleos que eu tenho por área aqui. Então, eu tinha que ter uma grandeza que associasse isso. E a essa grandeza, ele deu o nome de resistividade elétrica, que nós usamos a letra ρ. Então, professor, quem é esse ρ aí? Esse ρ nada mais é do que uma propriedade física de um condutor. É chamado de resistividade elétrica. Então, quer dizer que a segunda lei de Ohm, ele associou duas grandezas macroscópicas e uma grandeza microscópica, que era uma grandeza que nós chamamos de quem? De ρ, que é chamado de resistividade elétrica do material. E ele juntou tudo isso numa forma. Ele disse o seguinte, olha, galera, então, a partir de agora, eu posso calcular a resistência usando a primeira lei de Ohm, se eu tiver corrente e DDP, mas mesmo que eu não tenha corrente e DDP, eu consigo calcular a resistência de qualquer material usando essa associação. Resistência elétrica é igual a resistividade elétrica vezes o seu comprimento, dividido por sua área seccional. Então, Então, a partir daí, ficou a segunda lei de Ohm trabalhada assim. Aí, só que agora eu tenho que ter atenção em algumas coisinhas. Então, atenção. Gente, como a área dessa secção circular de um cabo é igual a π vezes o raio ao quadrado, π é uma constante, então o raio ao quadrado não é. Então, quer dizer que, pensando em resistividade, a minha resistência elétrica ela será inversamente proporcional ao raio dessa seção transversal desse fio. Só que é uma relação exponencial. Então, quer dizer que isso gera um gráfico para a gente. Vamos colocar aqui, como se fosse uma tabelinha, só para vocês não esquecerem disso. Então, se eu tenho um raiozinho, raio R dessa seção, minha resistência vai ser Rzão. Se eu dobrar o meu raio dessa seção transversal desse condutor, a minha resistência cai
4 vezes. Se eu triplicar o meu raio, a minha resistência cai 9 vezes. Está vendo que é uma relação exponencial. Se eu diminuir o raio desse fio pela metade, a minha resistência elétrica aumenta 4 vezes. Então é muito comum, professor, se você quer aumentar a resistência de um condutor, o que você precisa fazer? Diminuir a área. Professor, eu quero diminuir a resistência, tornar a resistência menor. O que você tem que fazer? Aumentar a área. Como que eu aumento a área? Aumentando o raio desse meu condutor. Só que dobrar o raio não quer dizer que a resistência cairá só pela metade. Porque lembra, é raio ao quadrado. Então, quando eu dobro o meu raio, a minha resistência cai 4 vezes. Essa é a nossa segunda lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Nossa aula é isso daí. Galera, alguma pergunta aí? Deixa eu ver se vocês estão vendo sua presença lá no chat ou se a Alice e a Bárbara que estão sem microfone. Uma pergunta, não, foi só presente mesmo. Galera, primeira lei de Ohm. Então, vamos resumir isso numa próxima página aí. O que nós temos aí de primeira e segunda lei? Então, resumindo isso, primeira e segunda lei. Então, leis de Ohm, vamos colocar assim, ó. Opa, leis de Ohm é resumida assim, naquele nosso triângulo, U, R, I, e tem até frase para gente. Eu errei aqui. O comprimento. Primeira e segunda lei de Ohm é assim que nós vamos trabalhar os nossos próximos exercícios. E agora é só interpretar e jogar na fórmula aí. Pou! Deixa eu ver se eu consigo abrir os livros lá agora. Ver se parou o tchutchu, né? E aí, a gente faz algumas questõezinhas. Não tá bugado ainda. Galera, nesse capítulo também fala sobre primeira lei de Kirchhoff. Ô, Jonaci, Oi. você não consegue, tipo, recortar a parada e colar lá Então, no mas eu acho que capítulo? quando eu recortar, o que vai acontecer, Ana Flávia? Vai desconfigurar, porque eu vou ter que ampliar, Ah, tá. entendeu? Eu vou até mostrar para você. Ó, se eu passo o print aqui da tela, vou colocar lá no Paint, para a gente dar uma olhada. Tá falando, não, ó, fiz o print da tela. Aí vamos dizer que pegar um exercício qualquer aqui. Pronto. Fiz um print, vamos jogar lá naquele negócio lá no nosso quadro. Vamos ampliar. Tá vendo? Pô, fica foda, ó. Tá vendo? Ah, Minha configura fica muito ruim. E fica tentando adivinhar o que está acontecendo aqui. Esse que é o problema. Mas, enfim. Vou fazer o seguinte, né? Na próxima aula a gente faz mais exercício no capítulo 10. Eu tenho que falar sobre o primeiro lema de Kirchhoff. Só para a gente concluir, tá? Então, vou mudar a página aqui, não acabou ainda não. A próxima página. Kirchhoff fez duas leis, né? Tem a primeira e a segunda. A segunda que como lei das malhas e a primeira lei dos nós. Então, vamos colocar assim. Primeiro lema. Vê aqui, ó. Primeiro lema isso está escrito certo aí, Kirchhoff. Isso aqui é com dois Hs. Agora não sei se a pronúncia, o nome está escrito perfeitamente.
Só um minutinho que eu vou configurar. O que dá para fazer é abrir no celular e mandar para lá. Mas só vou conferir aqui o nome do Kirchhoff, se escrevi certinho, para ficar gravado isso aí. Perfeito. 2Hs. Olha, primeiro lema de Kirchhoff, ou também conhecida como Lei dos Nós. Professor, como assim Lei dos Nós? Vamos entender então. Suponhamos que eu tivesse um condutor, tá vindo aqui, e desse meu condutor, sei lá, vai vir uma bifurcação, vou colocar uma trifurcação. Né? Então, eu tenho aqui, né, um condutor, e nesse condutor aqui, vamos dizer o seguinte, que vinha uma corrente elétrica aqui, eu vou chamar essa corrente elétrica de I, e olha só, o que eu tenho aqui, gente? Aqui eu tenho um nó. Aqui eu tenho um nó. A partir daqui, essa corrente ela vai poder optar, ela perguntar assim, né? Minha corrente veio aqui, vou botar um rostinho aqui então, minha corrente veio aqui, e aqui ele pensou. Oh, Deus. E aí ele pensou, pô, vou para onde? Né? Cheguei nesse nó, então o nó vai ser todo ponto do meu circuito elétrico, e a partir do qual a minha corrente terá opção para passar. Então agora eu tenho 3 opções. Então eu posso passar diagonal, nordeste, diagonal, sudeste ou seguir reto. Então ali eu tenho um nó. Então a minha corrente ela vai fazer o quê? A não ser que não tenha nada, né? A não ser que meu circuito, suponhamos que meu circuito seja perfeito e fechado, a minha corrente agora ela vai se dividir. Então uma corrente aqui vai passar por aqui, eu vou chamar isso aqui de I também. Uma corrente vai passar por aqui, eu vou chamar de I também. E uma outra corrente vai passar por aqui. Então quer dizer que a minha única corrente que eu tinha, que eu posso chamar essa corrente de corrente total, ela se dividiu em uma corrente que eu estou chamando aqui, a partir de agora, de corrente 1, corrente 2 e uma corrente 3. O que Kirchhoff disse? Na realidade, ele está se baseando na lei de Lavoisier, onde na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele quer dizer que no seu primeiro lema, ou lei dos nós, que o somatório das correntes, então, o somatório das correntes que chegam ao nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Perfeito? Então foi isso que Kirchhoff fez para a gente. Mas, professor, e a aplicação disso aí no cotidiano, né? E a aplicação disso no cotidiano, como é que fica? Professor, então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, quer dizer que a minha corrente total, que está chegando a esse nó, é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, isso vai ser muito útil para a gente depois nos nossos circuitos elétricos. Ô, Jonassi, Coloquei um livro, né? Foi. aqui no livro, tipo, só tem I1 e I2, tem diferença? Não, enquanto tiver. Se tiver 4, tiver Ah, 5, tiver tá. Aí vai 7, ser sempre a soma de todos. sempre é soma. Ah, por isso que eu coloquei aqui em cima, chegam e saem desse nó. Quantos que estão chegando? Não pode chegar. Suponhamos que eu tivesse assim. Deixa eu dar um exemplo para você. Suponhamos que eu tivesse uma situação assim, Ana Flávia. Aqui, aí aqui eu vou fazer assim. Suponhamos que tivesse um circuito malucão assim. E aqui eu tenho um nó. Ah, tem um nó. Aqui está chegando uma corrente, eu vou chamar isso aqui de I1, suponhamos.
Aqui eu vou chamar isso aqui de I2. Vou chamar esse cara aqui de I3. Vou chamar isso aqui de I4. E vou chamar isso aqui de I5. Se eu fosse só basear no que está no livro, teoricamente eu não conseguiria resolver isso aqui. Não, mas quem está chegando aí esse nó? Quem está chegando é I1 e I2. Então, I1 mais I2. Quem que está saindo desse nó? Ah, I3, I4 e I5. Então, a lei de Kirchhoff disse isso aqui. Que o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Independente de quantas estão chegando, independentemente de quantas estão saindo. Se você ficar restrito que I é igual a I1 mais I2, ou que I1 é igual a I2 mais I3, você não resolve somente uma parcela dos exercícios, não resolveria todos. Perfeito? Entendeu? Aham. Sim? Sim, obrigada. É só para a gente não ficar muito singular. Mas a lei é essa aqui de cima, tá? Com esse símbolo, inclusive com esse símbolo aqui, ó, que significa somatório. Tá? É assim que se baseia essa nossa lei de Kirchhoff. Galera, é isso que seria esse capítulo. Claro que eu preciso resolver exercícios com vocês. Então, depois a gente tenta resolver alguns exercícios. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp, tanto do capítulo 9 quanto do capítulo 10. Nas nossas próximas aulas de física, a gente resolve exercícios do capítulo 9 e do capítulo 10. Eu vou me concentrar nas questões do Enem, tá, gente? E aí depois nós vamos para o nosso capítulo 11, para Física 2. Do mais, é isso aí. Tenha uma ótima tarde, ótimo almoço para vocês aí. Tudo de bom. E no que Ô, precisar. Jonaci, Oi. a lista, hoje a gente faz a lista lá, vai cair o que de física e o que de química? Eu coloquei, de física, eu coloquei só movimento, uniforme e uniformemente variado. Ah, tá. E de química, eu coloquei só identificação e nomenclatura de funções. Beleza. Isomeria não, tá? Só assuntos que nós já trabalhamos e eu já fiz exercício com vocês. Tá bom, valeu, obrigada. Não, sem problema. Qualquer dificuldade, gente, qualquer dificuldade que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Vocês estão meio sumidos, tá? Pode pedir algum exercício. Então, Bárbara, essa matéria, não é que ela é simples, ela está muito fresca na memória de vocês. Vocês lembram que ano passado vocês trabalharam muito com isso. Então, ela está muito fresca, diferente da Física 4, né? Que a Física 4 está lá no primeiro ano. Então, está muito longe. Então, essa matéria está muito recente, né? Ainda qualquer estímulo que eu lance para vocês aqui, qualquer estímulo, serve de gatilho para que vocês vão lá no cérebro de vocês e busquem essa informação. Na realidade, agora, estamos só simplesmente fornecendo gatilhos para vocês. Também, né? Lógico. Gente, a Física 4 é muita fórmula, gente. Mecânica é muita fórmula. Né? A gente estuda, porra, muita coisa. Por isso que vocês têm que fazer uma analogia. Qual é a área de conhecimento que será mais a validar, terá um peso maior para o Enem para vocês? Então, por exemplo, se eu for para a área de humanas ou para a área de linguagens e a prova de natureza não for um grande peso, eu não preciso me dedicar tanto para a Física 4. Eu me dedico para as outras físicas que têm menos fórmulas. Agora, poxa, se você quer medicina, se você quer um curso da área da biomédica, infelizmente, você vai ter que se dedicar lá à mecânica, mesmo sabendo que você vai encontrar uma dificuldade muito maior. Mas tem que se dedicar. De mecânica são 3 questões do Enem. 3 questões. Estuda física todinha, 4, para trabalhar com 3 questões. No máximo, 4. E essas questões são sempre um lado de energia. Então, se você entender, então, energia cinética, energia potencial, sistemas conservativos, trabalho, potência, você mata aqui, ó, 70% das questões do Enem. De mecânica. Então, quer dizer que se cair 4, você consegue acertar 3, mais ou menos. Se caiu 3, você consegue acertar 2, trabalhando simplesmente com energia e leis de Newton, que nós nem entramos ainda. Daqui a pouco eu falo para vocês quais são os assuntos mais importantes de mecânica. Aí eu falo para vocês, olha, vocês querem acertar 15 de física? Ah, professor, eu não quero acertar 15. Acertar 10 tá bom. Então, vocês vão pegar com a parte da cinemática? Deixar para o lado, tá? Só que é um risco que vocês assumem. Ah, não quero fazer cinemática, eu vou fazer uma. Então, vai saber que pode cair uma e vocês não vão fazer. Ou vão deixar para o final, para tentar lá no final, tá? É um risco, mas eu acho que é um risco válido
devido ao tempo de prova. Não vai dar tempo de fazer tudo mesmo. Se não vai ter tempo de fazer logo tudo mesmo na prova, porque eu sei que o tempo é o nosso principal problema, a gente vai deixar essas questões de cinemática para depois. Sobrou tempo, a gente volta nela. Não sobrou tempo. Eu não preciso acertar 15 de natureza, de física. Acertar 10, fodarástico. Galera, um abraço para vocês. Fui. Acertou 10 de física, vocês são... Gente, o ano passado foram 4, tá, gente? Foram só 4, tá? A média nacional de número de acertos de física foram 4. Se você acertar em 10, é pontuação para medicina, é MED 2021, com certeza. Tá? Com certeza. Eu falo MED porque se você quiser qualquer outro curso com pontuação para medicina, fica fácil escolher. Fui. Tamo junto. Sempre. Quando precisar e a hora que precisar. Fui.